Rapaziada, eu não ia nem gravar mais vídeo, mano. Mas depois que eu vi isso aqui, eu falei, não, eu tenho que gravar, mano. Tenho que gravar isso aqui, velho. Cara, olha o que o Marcos vai falar do Hugo Souza, mano. Da suposta falha do Hugo Souza, velho. Vamos reagir isso aqui, mano. E aí, amigos? Passando aqui pra falar aí, eu tô vendo o pessoal todo comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Falar pra vocês, meu amigo, seleção é barca, eu falei pra vocês, pra goleiro é difícil. É mesmo? Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o fodido do seu time, mano. Ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro. Na seleção, a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma pra jogar com os caras lá de fora, né? E nem acho que o gol tenha sido falha do Hugo Souza. Acho que foi muito próximo ali, muito perto. E o cara Poderia correndo, ter hein? sido um milagre que ele fez ali naquela defesa ali. Se ele conseguisse ter tirado a bola, né? E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande, né? Tenho certeza que se ele tivesse no time dele no Corinthians, ele sairia, porque Não, lá no Corinthians não ele tem muito sairia. mais confiança, né? Mas na seleção, mano, é uma estreia. A gente fica preocupado de não fazer coisa errada, ansioso, medo de errar e é isso que acontece. Essa era a experiência que eu tinha assim na seleção. Então, eu acho que não pode queimar um jogador assim por um jogo, por uma estreia. Seleção você precisa de pelo menos uns 5 jogos ali para você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção. Então, bola pra frente. Ah, Marcão, tá fazendo médica a torcida do Corinthians. Mano, eu falaria isso aí se fosse o Everton, se fosse o Brazão, se fosse o Rafael. E como eu tô falando do Hugo. É isso, Eu mano. acho É isso, mano. Ele tá completamente certo, rapaziada. Ele tá completamente certo, velho. Foi o que eu falei, mano. Foi o que eu falei, cara. A culpa do gol não é do Hugo Souza, mano. E, mano, detalhe também, rapaziada. O cara, ele veio correndo, mano. Ele veio correndo e, tipo, muito livre, muito livre. O Beraldo tava lá, tranquilo, tá ligado? O cara veio correndo e muito livre. Na velocidade, mano, é difícil pegar, cara. É difícil pro zagueiro que tá parado pegar. É difícil pro goleiro pegar uma bola daquela. É muito complicado, tava de muito perto, cara. E de novo, mano. Eu repito, não é a primeira vez que eu falo. Se você viu os outros vídeos, cara, o vídeo da análise que eu fiz da seleção brasileira, eu falei isso. Nos shorts eu também falei isso. Nos vídeos curtos eu falei isso. A falha do Hugo Souza foi de não ter saído do gol. A falha do Hugo Souza foi de não ter saído do gol. De resto, ele não errou em merda nenhuma. Ele não errou em nada, cara. Só que, uma coisa que o Marcos fala aqui, velho, é que se fosse no Corinthians, talvez o Hugo Souza teria saído. Não teria, mano. Não teria, velho. Porque é Cássio, é Walter, é Matheusonelli. Pode ter certeza que o Felipe Longo vai ter o mesmo problema. Todos os goleiros do Corinthians têm o mesmo problema de não saírem do gol. É erro de treinamento. Eu falo, mano. O time do Corinthians inteiro é mal treinado. Ele é mal treinado. Então, cara, não coloquem a culpa da derrota do Brasil no Hugo Souza. Ele não tem culpa, tá bom? Enfim, cara, tinha que reagir a esse vídeo do Marcos, né, mano? Pra provar mais uma vez que o Hugo Souza não é o culpado, que ele não é o problema, não foi o problema da seleção brasileira no dia de hoje. Enfim, e desmentir, cara, postagens como Desimpedidos que fez, né? Meio que zoando o Hugo Souza. Marcelo Beckler também falando que o erro do Hugo Souza foi primordial, foi decisivo para a derrota da seleção, sendo que ele não errou. Entendeu? A seleção brasileira erra na bola parada e o Beraldo também erra na marcação. A seleção inteira errou na marcação, na verdade. E também, a única coisa que o Hugo Souza errou foi de não ter saído do gol. Mas isso, cara, enfim, é um erro que espero que depois que ele tenha tomado esse gol, ele conserte, né, cara? Não somente ele, como também o povo os preparadores de goleiro do Corinthians tenham, né, uma noção a mais, cara. Tenham uma noção a mais e mudem esse erro que o time do Corinthians sempre comete.